Lições que a vida oferece. Psicografia de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida. Parte 1, sinopse. Rafael é um jovem engenheiro e possui 2 irmãos, Caio e Jorge, filhos do milionário Paulo, dono de uma grande construtora, e de Dona Augusta. Os 3 sofrem de um mesmo mal, a indiferença e o descaso dos pais. Apesar da riqueza e da vida abastada, nesse clima de desamor e carência afetiva, cada um deles busca aventuras fora de casa e, em diferentes momentos, envolvem-se com drogas, festinhas, homossexualismo e até um sequestro. Mas a espiritualidade está atenta e acompanha o enredo de todos. Rafael conhece e apaixona-se por Daniela, moça humilde, de boa formação e espírita. A partir daí, Rafael educa sua própria mediunidade e a vida do jovem casal dará muitas voltas, sempre acompanhados por Lucas e Fabiana, seus mentores na espiritualidade. Em Lições que a Vida Oferece, o Espírito Chélida, por intermédio da psicografia de Eliana Machado Coelho, mais uma vez ensina-nos que a verdade maior da vida espiritual liberta-nos de quaisquer vícios ou dificuldades, sejam eles ligados ao materialismo, à ganância ou à luxúria. A vida equilibrada é consequência natural do caminho do bem. Prólogo. Noite escura e fria. Nenhuma luz poderia ser vislumbrada no céu opaco. As densas nuvens encobriam a lua e as estrelas. As cortinas do quarto de Rafael moviam-se suavemente pela brisa fria que soprava constante, enquanto ele, deitado em sua confortável cama, deixava-se largar esmorecido sem se incomodar com o frio que invadia o recinto. Mesmo sendo suave, o bater das poucas pancadas que se fizeram na porta do quarto o assustou, talvez por ele já se encontrar em um estado intermediário entre o sono e a vigília. Rafael, disse Maria, uma das empregadas, telefone. Rafael respirou fundo, saltou da cama dizendo, entre. O telefone do meu quarto não tocou, cadê onde está? Eu trouxe o aparelho sem fio. O deste quarto estava com defeito e sua mãe pediu para o Joaquim retirá-lo daqui e mandá-lo para o conserto. Amanhã mesmo outro já estará no lugar. Que Joaquim é esse? Perguntou Rafael. O novo motorista, respondeu Maria. E pegando o telefone de suas mãos, Rafael educadamente agradeceu. Maria saiu e ele fechou a porta para obter mais privacidade. Pronto, atendeu ele. Rafael? Eu. Aqui é a Cláudia. Oi, tudo jóia? Tudo e você? Respondeu a moça animada. Na mesma, tranquila e curtindo uma sexta-feira em casa. Não brinca que vai ficar aí mofando. Pretendo descansar, explicou Rafael desinteressado. De forma alguma. Hoje a turma vai se reunir no apartamento da Lola e você tem que vir nessa. Não estou com vontade, Cláudia. Fica para a próxima. Não mesmo. Você sempre diz isso e essa próxima não chega. Faço questão de tê-lo como companhia, do contrário, ficarei colada pelo resto da noite, nesse fone falando com você. Além do que há tempo você não se reúne conosco e... A conversa arrastou-se por algum tempo e, diante de tanta insistência, Rafael aceitou o convite e começou a se arrumar para sair. Ao ser questionado por seu pai, quando já estava de saída, Rafael informou que iria ao apartamento de uma colega da faculdade, onde toda a turma estaria reunida para jogar a conversa fora. Rafael era um rapaz jovem, bonito. Estudava engenharia em uma das melhores faculdades de São Paulo. Não trabalhava, mas deixava o estudo ocupar todo o seu tempo. Por ser um aluno aplicado, dificilmente ele se enturmava com os colegas da faculdade. Gostava de ficar isolado. Seus pais forneciam tudo para o seu bem-estar, até porque o casal gozava de excelentes condições financeiras. Moravam em um condomínio fechado de alta classe social e possuíam ali uma grande e luxuosa residência. A caminho para o encontro com a turma, Rafael sentia-se mal, algo o incomodava. Apesar de acreditar que não era nada físico, ele não sabia explicar o que ocorria. Dirigindo seu carro vez ou outra, ele olhava para o banco do passageiro querendo confirmar se estava só, pois tinha sempre a impressão de ter alguém ali com ele. Rafael não podia ver, mas realmente havia companhia, um espírito protetor, mais conhecido como anjo da guarda,
o mentor espiritual estava naquele instante acompanhando e passando-lhe instruções. Caro Rafael, bem que poderia dar volta à sua intuição ou às inspirações que lhe chegam, dizia o espírito Lucas, mentor de Rafael. Aqueles amigos não lhe convêm, são irmãos que ainda se comprazem em falsos valores e falsas alegrias. Eles vivem longe da verdadeira realidade e você ainda não se encontra com preparo espiritual para lidar com eles sem envolver-se, direta ou indiretamente, física ou espiritualmente. Pensar nesse assunto, encontrar uma boa companhia hoje em dia depende unicamente de você. Os semelhantes se atraem. Como Lucas, outros espíritos com entendimento e elevação espiritual, como é o caso dos mentores, sabem que não se deve interferir no destino, o livre-arbítrio de ninguém, nem mesmo de seus pupilos. Todavia, eles podem passar inspirações salutares, sem interferir na livre decisão, que, de acordo com a harmonia nos bons pensamentos e as atitudes de boas intenções, cultivada pelo encarnado, este poderá harmonizar-se com a espiritualidade maior e guiar-se com as mais sábias decisões, os melhores caminhos e a mais sublime paz diante de quaisquer circunstâncias. Somente espíritos sem entendimento, valor moral ou pouca elevação espiritual, isto é, espíritos errantes e levianos, interferem no destino ou livre-arbítrio dos encarnados, buscando intervir em suas decisões e se prestam até mesmo a consultas, opinando sobre as particularidades da vida alheia. Cada um de nós, espíritos criados por Deus, tem de buscar a elevação espiritual que nos leve à perfeição. Precisamos passar por provas e expiações, corrigindo exatamente tudo o que desarmonizamos, um dia para os outros ou para nós mesmos. Nunca alguém resolverá por nós os nossos desafios. Acontecer isso seria injustiça de Deus. E se passamos para o outro a tarefa que nos cabe realizar, não estamos livres do problema, só o adiamos. Talvez até para uma época ainda mais difícil. Não existe atalho para a tranquilidade de nossas consciências. Podemos ter uma tranquilidade temporária quando outros cuidam dos nossos afazeres. As conquistas falsas o tempo corrige, trazendo novamente as provas que devemos superar. Não tenham dúvidas. Ao buscarmos nos elevar com trabalho no bem, boa moral, justiça, humildade, caridade e amor, somos automaticamente amparados pela natureza divina e por mensageiros indicados por Deus para esse apoio sublime. O Pai Celeste nos envia espíritos protetores de acordo com o que merecemos e não com o que julgamos ter direito. Por essa razão, não sejamos orgulhosos, vaidosos e até prepotentes, quando em uma prece solicitamos a um determinado espírito nos socorrer. Será que o merecemos? Será que não subjugaremos outro tarefeiro espiritual do bem, que já nos foi enviado de elevação igual ou até maior à daquele que rogamos auxílio? Ao fazermos isso, simplesmente desvalorizamos incontáveis irmãos fiéis ao trabalho do bem, os quais vivem no anonimato, e principalmente não estamos acreditando na providência onisciente, onipotente e onipresente do Pai Celeste. Devemos tecer preces ao Pai Celeste com inenarrável fé e aceitação de sua sagrada justiça. Dessa forma, receberemos gotas generosas de conforto e harmonia, atraindo para nós amigos compatíveis aos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações. Assim sendo, os espíritos e irmãozinhos, os quais não se afinam com essas harmoniosas bênçãos, distanciam-se de nós, e mesmo com toda a dificuldade que possamos enfrentar, iremos nos sentir amparados e seguros, pois sabemos serem as dificuldades solucionadas e suportadas com amor, resignação, humildade e perseverança para o bem, que nos enaltece. Lucas, como todo mentor, orientava seu protegido. A missão de um espírito protetor como esse é de conduzir seu pupilo ou protegido pelo bom caminho, auxiliá-lo nos momentos de crise com conselhos, consolos e sustentação moral valorosa nas provas da vida. Mas o espírito protetor não é uma ama seca. Pode assumir outras missões paralelas à tarefa de proteção ao seu pupilo, de acordo com seu grau de elevação espiritual, porém sempre é substituído em caso de ausência necessária e mesmo à distância segue-o de perto.
Aos espíritos verdadeiramente elevados, não existe espaço ou distância como obstáculo, conservando viva e amorosamente a ligação com seu protegido. Cabe-nos lembrar que um mentor ou espírito protetor se afasta quando seu pupilo se submete à influência de espíritos inferiores de baixo valor moral, porém jamais vai embora. Fica a observá-lo a certa distância e propõe-se a volta imediata, assim que percebe o desejo do bem e do amor despertar em seu protegido, tornando a envolvê-lo com sábios conselhos. Esses conselhos são ofertados pelos bons pensamentos que ele sugere, através de inspirações, pois nem todos são médios audientes. Portanto, mantendo-se em harmonia e prece, somos capazes de sentir essas intuições do espírito protetor e, com bom senso da nossa parte, principalmente se adquirirmos instrução, iremos analisar o conselho e segui-lo se for adequado. Amai-vos e instruí-vos. Tal afeição entre os espíritos protetores e seus pupilos nos é excepcionalmente bem explicada em O Livro dos Espíritos, perguntas 489 a 251. Por esse motivo, o espírito Lucas induzia seu protegido a não ir ao encontro, enquanto que nesse instante Rafael sacudia a cabeça rapidamente, de um lado para o outro, e falou em voz alta: "Estou ficando louco. Parece que comecei a ouvir vozes." Depois de rir sozinho, completou: "Vai ver que estou caducando. Minha avó começou assim." E novamente rindo falou: "Além de ouvir vozes, já estou até falando sozinho." "Sozinho não, caro amigo," brincou Lucas. "Você está conversando comigo e não está maluco. Está assim mais sensível." Seria imensamente importante você passar a dar atenção a essa sensibilidade, como hoje, por exemplo. Poderia ficar em casa ou simplesmente dar uma volta para se distrair, conhecer alguém. Há momentos em que necessitamos criar interesse de conhecer outras pessoas. Podemos mudar o nosso caminho na vida se tivermos dedicação ao bem e boa vontade. Isso em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito a companhias de boa índole, de boa moral e atitudes salutares. Os colegas e conhecidos de baixos valores morais sempre podemos encontrar as dúzias. E se não nos vigiarmos intensamente, iremos nos entregar aos mesmos vícios perniciosos que eles alimentam e caminharemos a passos largos rumo à decadência moral e espiritual, de onde dificilmente nos reergueremos. Quanto aos companheiros nobres, temos que sair em busca. Sempre nos achegamos a eles quando elevamos a nossa moral, nossos pensamentos, quando enobrecemos nossas atitudes, nosso linguajar e buscamos frequentar lugares onde os padrões morais nos consagram a harmonia, a paz, a humildade, a caridade e o amor fraterno. Bem que você poderia iluminar espiritualmente. Com isso, caminharemos a passos largos rumo à perfeição, a verdadeira felicidade que não é deste mundo. Aqueles que só se lembram de Deus e de procurar uma casa de oração nos momentos difíceis e em busca de milagres, geralmente, somente dentro de circunstâncias conflitantes, saem à procura de socorro para seus corpos físicos e espirituais. O curioso é, até então, o que parecia difícil e impossível passa a ser conveniente, pois mesmo diante dos importunos encontram o precioso tempo, em seu dia a dia, para proporem-se a receber e até exigem o tipo de socorro merecedor. Sem humildade, escolhem quem da espiritualidade deva fazê-lo, revoltando-se com lamentações ou desânimo, quando seus desejos e até caprichos não são satisfeitos. Isso é falta de amor e fé em Deus. Sem contar com aqueles que buscam socorro, são atendidos, recebem amparo e depois esquecem. Julgam-se sempre merecedores. Não voltam nem para saber se talvez podem ser úteis a servir, como tarefeiros de Jesus, no auxílio de outros irmãos que chegam necessitados como ele ali chegou. Nem voltam para agradecer a Deus pelo socorro disponível, procurando entender por que isso aconteceu. Somente querer, pedir e receber não basta. Devemos lembrar que somos espíritos criados para a eternidade e com toda certeza atrairemos para nós tudo o que cultivarmos em nossa mente, em nossas preces com pedidos de amparo e de agradecimentos. Receberemos tudo o que doamos aos outros com nossas palavras, gestos e ações, até os mais sigilosos pensamentos que cultivamos e julgamos sobre qualquer um de nossos irmãos, irão nos favorecer ou servir de lastro.
Como espíritos criados para a eternidade, nossa própria consciência nos responsabilizará pela ingratidão que vertemos, pela caridade não praticada, pelas lamentações injustas, pelas bênçãos concedidas e não valorizadas. Por isso, tomemos cuidado com o que sai da nossa boca e até com o que criamos em nossos pensamentos. Temos o que vivemos. Sabendo disso, o espírito Lucas sempre procurava trazer a Rafael inspirações edificantes e até com bom humor sadio, pois a personalidade generosa do rapaz o mantinha ligado a envolvimentos sublimes, mesmo sem o conhecimento da vida espiritual. Contudo, quando Rafael se desviava da boa moral e das atitudes salutares, ele era responsável por seus atos e sofria as consequências do que praticava. Não há privilégios na justiça de Deus. Nesse momento, Rafael ligou o rádio e começou a cantar com a música que ouvia. Rafael inspirava o espírito Lucas. Você não gosta de confusões, não necessita de problemas, por isso procure se manter em vigilância. Subitamente, Rafael sentiu-se gelar. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Minha avó diria que a morte passou perto, resmungou Rafael sorridente, diante da má impressão que teve com o calafrio. Eu não diria morte, meu caro amigo, prosseguiu Lucas. Eu diria que captou uma impressão, devido à sua aguçada sensibilidade, a qual você ainda desconhece e não sabe identificar. Muitas vezes nossos instintos não nos dizem claramente o que iremos experimentar. Todavia recebemos impressões parciais do que pode ocorrer. Não prevemos com exatidão os acontecimentos futuros. Nem nós, espíritos desencarnados, temos condições de prognosticar o que há de suceder, uma vez que as pessoas e outros espíritos desencarnados são portadores do livre-arbítrio, ou seja, o direito de agir conforme sua vontade. Isso impede a nós todos de prever exatamente o futuro. Contudo, uma coisa é certa: se quiser um futuro maravilhoso, trabalhe para o bem comum hoje. Não seja egoísta, viva os ensinamentos do Evangelho e busque sempre a caridade juntamente com a prática da boa moral. Depois de algum tempo, ainda concluiu: se você estiver praticando bem, vivendo com uma boa moral e um súbito mal-estar espiritual lhe ocorrer, seja cauteloso. Esse mal-estar pode ser um aviso, sim. Às vezes, quando estamos praticando bem e um sentimento duvidoso ou desanimador nos invade, é porque algum espírito menos evoluído se aproxima para nos desviar do que é bom. Devemos nos prevenir quanto a isso com a prece. Além do mais, precisamos ficar atentos e dizer um não bem grande a determinados convites que possam nos propor, mesmo achando que estamos passando ridículo perante os supostos amigos. Porque muitas vezes, para seguir o modismo, entramos em situações difíceis de se corrigirem e atolamo-nos desolados em tristeza e dor. Rafael não podia ouvi-lo, mas registrava aquelas impressões como se fossem seus pensamentos. Entretanto, não deu atenção aos fortes impulsos e decidiu comparecer à reunião. A opinião alheia ainda lhe era importante. Capítulo 1. Supostos amigos. Estacionando seu carro em frente a um luxuoso edifício, Rafael hesitou em subir. Dentro do veículo, ele ficou olhando para cima, baforou o ar quente da boca nas mãos geladas, friccionando-as em seguida. Já que estou aqui, falou sozinho, vou subir para ver o pessoal. Se não estiver bom, vou embora. No apartamento, olha só, gente, quem é vivo sempre aparece, dizia a anfitriã da reunião. Cláudia, ao perceber que se tratava de Rafael, correu para abraçá-lo. Oi, gato, como vai? Cumprimentou Cláudia, depois de beijar Rafael no rosto e puxá-lo para perto de si. Rafael fez um cumprimento geral e recolheu-se a um canto para observar. Ele se sentia pouco à vontade e até mesmo deslocado. Há tempos não se encontrava com seus colegas em reuniões particulares. O som da música estava alto, enquanto todos se agitavam animados e barulhentos, como todos os jovens que se reúnem. Sem demora, um copo com bebida alcoólica foi parar nas mãos de Rafael, que desanimado procurava entrosar-se. Mas por alguma razão tudo aquilo não lhe agradava. Lucas, seu mentor, aproximou-se dele expirando. A bebida provoca inúmeros prejuízos ao físico e ao espírito.
Todos que ingerem bebidas alcoólicas se desequilibram, pois passam a vibrar em condições incrivelmente inferiores e acabam se entregando aos desregramentos mundanos. Aqui, por exemplo, há incontáveis espíritos desencarnados, ignorantes e sofredores que se encontram prontos para embriagarem-se junto de você. Se ingerir bebida alcoólica, esses espíritos sugam seus fluidos, vampirizando. Quando fazem isso, eles são capazes de sentir o sabor da bebida que você ingeriu. Insatisfeitos, hão de querer experimentar mais o efeito do álcool. Passarão a incentivá-lo a beber de forma compulsiva. Rafael não pôde ouvi-lo, mas de alguma forma registrava as intenções de Lucas. O rapaz girava o copo de uísque com a mão, observando os desenhos do recipiente. Intuitivamente, repousou o copo sobre a mesa, respirando fundo, e passou a olhar a animação dos amigos e até dos desconhecidos que se divertiam. Cláudia, observando, logo reclamou, desanimado porque... Anime-se, Rafael. Não deixe o frio tomar conta de você. Enganou-se, Cláudia. Eu adoro frio. Então se anima, vai. Tome, beba isso que você já vai se esquentar. E pegando o copo com bebida, ofereceu novamente a Rafael, que aceitou e começou a bebericar. Naquela reunião, o número de desencarnados presentes era aproximadamente 5 vezes maior ao número de encarnados que ali estavam. Esses desencarnados, em grande número, eram espíritos sem instrução e sofredores que desencarnaram, na sua maioria, quando ainda eram jovens e sem nenhum preparo para a vida espiritual. Por isso não acreditavam, buscavam, aceitavam orientação e auxílio de espíritos com mais evolução. Os espíritos que se comprazem com esse tipo de reunião normalmente procuram jovens que possuem a vida agitada e moderna. Eles se harmonizam facilmente com quem gosta de bares, bebidas, fumo, gula, sexo promíscuo ou desregrado, drogas, jogos, entre outras práticas irresponsáveis, pois perto desses encarnados, eles podem sentir a mesma sensação de embriaguez, aventura e falso prazer. Um espírito sem instrução que se satisfaz com esses vícios perniciosos, ao ficar bem próximo de um encarnado que cultive o mínimo de um desses hábitos, passa-lhe seus desejos e pensamentos. Ambos, encarnado e desencarnado, não necessitam ter se conhecido em experiência reencarnatória alguma. O encarnado, ao ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica, por exemplo, fica imensamente vulnerável aos desejos do espírito que lhe acompanha e se delicia com a embriaguez. Quando o encarnado não se controla no vício, é indício de que o espírito ignorante que o acompanha está passando a comandar suas vontades, e a cada dia, esse desencarnado vai se afinar com o encarnado, a ponto de sentir exatamente todos os efeitos provocados pelo álcool no corpo humano. E assim são todos os outros vícios e excessos praticados por encarnados, tais como fumo, gula, sexo, drogas, jogos, agressividade, desvalorização da vida alheia, desrespeito, vocabulário de baixa moral, desprezo, irresponsabilidade, entre outros. Onde houver uma bebida alcoólica, um cigarro, uma porção de drogas e etc., sempre haverá desencarnados à espera daqueles que irão usá-la para sugar-lhe os efeitos, incentivá-los a depender mais do vício e rumá-los à decadência da vida, à humilhação, ao ridículo, à discriminação e, com certeza, ao fracasso humano e espiritual, que ele próprio experimenta e sabe ser muito difícil de superar. Conhecendo tudo isso, Lucas lamentou muito a atitude de seu protegido, que passou a bebericar o aperitivo. Nesse mesmo instante, 3 desencarnados com aparência jovem chegaram-se a Rafael, passando a sugar-lhes os fluidos e incentivando-o a beber mais. Rafael começou a animar-se, e o que estava sem graça passou a ficar interessante, enquanto Lucas lamentou. A escolha de atrair outro nível de companheiros espirituais foi sua, meu amigo. A partir de agora, estará à mercê do que provocar. Outros companheiros desencarnados o inspiram, pois você não tem opinião própria e se deixa levar pelos amigos inconsequentes que vivem de aparências das falsas alegrias. Rafael não pôde ouvi-lo, tão menos os desencarnados que passaram a acompanhá-lo, pois eram espíritos de nível muito inferior ao de Lucas. A festa começou a ficar ainda mais animada.
Uns dançavam, outros namoravam, bebiam, e havia aqueles que se largavam pelos sofás. Apesar de já estar sob o efeito do álcool, Rafael não se encontrava embriagado e observou quando 4 rapazes, sendo 3 deles seus conhecidos, levantaram-se de modo furtivo e se dirigiram para outro cômodo que servia de escritório. Desconfiado, Rafael procurou por Lola, a anfitriã, e perguntou sobre seus pais. Estão em Bertioga, respondeu Lola. Você acha que minha mãe iria permitir esta bagunça aqui? E caindo na gargalhada saiu dançando. 2 dos primeiros que entraram no escritório voltaram, enquanto os outros 2 ficaram lá. Poucos minutos depois, Rafael percebeu que havia uma movimentação de seus colegas, com um grande entra e sai daquele cômodo, geralmente feito em duplas. Rafael já desconfiava de que um e outro de seus amigos faziam uso de entorpecente, entretanto nunca pôde comprovar, até porque raramente saía com eles. Aproximando-se dele, Vera, outra conhecida, observou sua atenção voltada para a movimentação que se fazia no escritório e o convidou. Vamos chegar lá? O quê? Respondeu Rafael surpreso. Não está interessado? Insistiu a moça. No quê? Indagou Rafael, procurando ignorar o que estava presenciando. Os caras estão com medo de você dar com a língua nos dentes. E para provar que você é de segurança, o melhor fazer é ir lá e sugar um pouco de ouro. Sugar ouro? Do que você está falando, Vera? Não se faça de besta, Rafael. Vamos? Não, obrigado, afirmou Rafael. Sugar ouro é um termo conhecido entre alguns viciados que inalam pó de cocaína. Qual é, meu irmão? Perguntou um rapaz que ouvia a conversa. Em voz alta e modos agressivos. Vai amarelar. Repentinamente, a atenção da maioria voltou-se para Rafael, que ficou sem ação. Ei, pessoal! Gritou Lola. Vamos convencer o Rafael a fazer sua iniciação hoje, não é? É! Gritaram todos em coro. Eu ficaria orgulhosa por isso ocorrer aqui na minha casa, continuou Lola. Relaxe, Rafael, vamos nessa. Alguns dos convidados, já um tanto alterados pelo uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, pegaram Rafael pelo braço, como quem está de braços dados, e passaram a girá-lo, dançando enquanto gritavam animados. Rafael começou a repelir a brincadeira. Ei, pessoal, parem. Parem com isso, por favor, pediu ele. Ele pediu por favor, gritou um gargalhando. Ele quer a mamãe, gritou o outro. Tá com medo, tá? Ironizava mais alguém querendo ridicularizá-lo. Logo vieram do escritório outros colegas trazendo uma prancheta escolar de acrílico, com pó de cocaína enfileirado em pequenas carreiras, para ser inalado sem desperdício. Era utilizado o corpo de uma caneta esferográfica sem carga. À força, sentaram Rafael no sofá e aproximaram dele a prancheta com o pó de cocaína para que ele cheirasse. Rafael ameaçou levantar quando bateu acidentalmente a mão na prancheta, quase entornando as fileiras de pó do entorpecente. Nesse instante, Biló, apelido de um dos convidados e fornecedor de drogas daqueles usuários, reagiu e ameaçou Rafael de maneira sinistra. Se tu derrubar essa farinha, tu é um cara morto. Todos fizeram silêncio. Rafael olhou com firmeza, porém se sentia intimidado com a ameaça. O espírito Lucas aproximou-se imediatamente e começou a vibrar fluidos calmantes no ambiente, emitindo no mesmo instante pensamentos de prece, rogando amparo e socorro, que não demorou a chegar da espiritualidade maior. Acalme-se, Rafael, inspirava Lucas. Não se precipite, seja firme, porém não agrida. Biló desafiava Rafael com o olhar e, quebrando o silêncio, perguntou: como é a almofadinha? Vai experimentar ou é marica? Você pode dizer que não quer, pode se levantar devagar e ir embora. Incentivava Lucas a Rafael, que não podia ouvi-lo, e mal registrava essas inspirações como vindas de seu pensamento, pois a bebida alcoólica ingerida adormeceu-lhe a receptividade e a sensibilidade com o plano espiritual superior. Emanando a Rafael fluidos para fortalecê-lo e fazer-se registrar, Lucas insistiu calmo e firme. Vamos, Rafael, você pode reagir pacificamente. Diga obrigado, levante-se e saia. Nesse mesmo instante, um grupo de desencarnados arruaceiros ali presentes agitavam-se muito.
vibrando para haver briga e agressão. Eles não conseguiam registrar a presença de Lucas nem de outros amigos espirituais socorristas que compareceram ali a pedido das preces de Lucas para auxiliá-lo. Esses espíritos ignorantes se comprazem imensamente em ambientes onde as agressões e a discórdia geram brigas e até criminalidade, onde a bebida alcoólica ou as drogas são consideradas meios de prazer. Alguns desses desencarnados incentivavam: qual é, meu? Vira a mesa. Mostra para esse cara quem é você. Dá uns socos nele, enquanto o outro vibrava. Mostra que você é homem. Vai lá. Dá uma sugada nesse pó e exiba sua resistência, vai. Como é marica? Vê se tu decide, gritou Biló agressivo. Rafael se sentia atordoado e não sabia o que fazer. Quando os desencarnados tentaram se aproximar mais de Rafael, foram repelidos, como por um empurrão, pelos socorristas que vieram em auxílio. Nesse ocorrido, um deles, caído ao chão, gritou: vamos dar fora, esse cara tem proteção. Rafael, estonteado pelo efeito da bebida alcoólica e pelo nervosismo, tentou se levantar, quando Biló o empurrou, jogando-o novamente no sofá. Nesse momento, Lola pediu: calma, Biló, ele é novato, deixa ele em paz, falou. Criando coragem, Rafael levantou-se e disse: houve algum mal-entendido, cara, eu nem o conheço. Pensei que você fosse colega da turma, mas vejo que não tem nada a ver. Não procurei nenhuma encrenca com você. Não estou interessado em nada que você tenha para me oferecer, nem me encaixo nesse ambiente. Vou indo, tá? Para dar com a língua nos dentes, gritou Biló: tu não vai mesmo. Lola, colocando-se de entremeio, tentou impedir uma briga. Já lhe pedi para ter calma, Biló, insistiu ela. O Rafael é legal, ele não vai falar nada. Não mesmo. Estou fora, confirmou Rafael. Como é que eu posso ter certeza de que esse cara vai ficar de bico fechado? Perguntou Biló. Tem minha palavra, respondeu Rafael. Palavra? Repetiu Biló, gargalhando ironicamente. Por fim satirizou: vejam só, temos um escoteiro aqui. Vai, levanta a mão e faça um juramento. Alguns começaram a rir, enquanto outros se inquietaram, porque agora Rafael se certificara de que eles usavam entorpecentes. Contudo, não queria se envolver, estando livre de qualquer compromisso. Não tenho nenhum motivo para comentar algo a respeito do que vi aqui, argumentou Rafael um tanto nervoso. Cláudia se aproximou e, com opinião, piorou ainda mais as coisas. Faça o seguinte, Rafael, dê uma provada na farinha. Assim o Biló e todos nós saberemos que você não vai nos dedurar, porque está envolvido também. Isso não lhe fará mal algum. Cale a boca, Cláudio, respondeu Rafael irritado. Cala a boca não, ela tem razão, gritou Biló agressivo. Agora tu tem que se comprometer. No plano espiritual, tudo era feito para acalmar a situação. O mentor Lucas queria poupar Rafael de mais problemas, mas estava sendo difícil, pois o rapaz estava longe de se harmonizar. Está bem, afirmou Rafael para espanto de todos, principalmente para os socorristas da espiritualidade. Eu topo, mas depois estarei fora. Lucas ainda procurou envolvê-lo para que agisse de outro modo. Em vão. Rafael se sentou, pegou a prancheta de acrílico, apossou-se de um canudinho pequeno e, curvando-se, cheirou um pouco do pó de cocaína encarreirado sobre aquela superfície lisa. O ardor que experimentou provocou-lhe um arrepio e o fez franzir o rosto, demonstrando repugnância. Mas, insistiu Biló, é pouco. É o suficiente, decidiu Rafael, inseguro e transpirando pelo nervosismo. Experimentando uma estranha sensação picante e coceira aflitiva, Rafael esfregou o nariz e o rosto com agonia e começou a sentir leve tontura. Eu não estou satisfeito, insistiu Biló novamente. Por favor, Rafael, pediu Lola, colabore. Ele está armado. Foi então que Rafael percebeu a arma na cintura de Biló, sorrindo cinicamente. Rafael, já em pé, sentou-se novamente e tirou o restante da carreirinha de pó de cocaína que restava na prancheta. Levantou-se em seguida, olhou para Biló e disse: chega, já me comprometi, agora estou fora mesmo. Todos estavam em silêncio. Atordoado, sem mais esperar por qualquer objeção, Rafael direcionou-se a Lola, que lhe pediu: saia pela porta da área de serviço.
Enquanto Biló murmurava agitado: conheço esse cara, sei que conheço. Rafael não esperou pelo elevador e passou a descer os degraus da escada rapidamente. Um nervosismo indescritível mesclado de medo fazia-lhe gelar, tremer e suar frio. Inebriado, ele parou. Sentou-se em um degrau e nervoso esfregou as lágrimas de ódio que rolavam no rosto. Seu mentor, sabendo não poder fazer muito, procurava vibrar ternura para melhorar aquela emoção cruel e negativa que Rafael gerava em si. Os socorristas, os quais o ajudaram, vendo a situação sob controle, despediram-se de Lucas e se foram. Rafael começou a se sentir mal. As náuseas e a dor de cabeça não lhe davam coragem para reagir. Subitamente, ouve-se o abrir e fechar de uma porta no andar acima, e o soar de passos rápidos indicava que alguém descia as escadas. Era Daniela, jovem, simples e educada. Trabalhava temporariamente em um dos apartamentos daquele edifício. Ela estava apreensiva e apressada, mas notou Rafael sentado com as mãos entrelaçadas na nuca e a cabeça encostada entre os joelhos. Ao passar por ele, o espírito Lucas envolveu de imediato, inspirando: querida irmã, sempre podemos auxiliar alguém. Daniela não o ouviu, porém sentiu inexplicável vontade de perguntar àquele rapaz o que havia acontecido, provando que podemos captar o que o plano espiritual inspira aos encarnados. Ela parou, tocando levemente no ombro com as pontas dos dedos, perguntou, um pouco tímida e desconfiada: ei, tudo bem? Rafael estava angustiado. O ódio que experimentava o atordoava. O efeito da bebida e da droga inalada o estonteava. Ele nunca se sentiu tão mal como naquele momento. Sem olhá-la nos olhos, mas usando de uma força para ele sobrenatural, ergueu a cabeça, escondeu o olhar choroso, esfregando o rosto com as mãos e respondeu: tudo bem. Pensei que estivesse passando mal, desculpe-me, respondeu Daniela. Em seguida, continuou descendo a escada. Rafael pôs-se em pé e desceu logo atrás dela. Ao ganhar a rua, descobriu que havia esquecido as chaves do seu carro no apartamento de Lola. Irritado, chutou o pneu do carro, esbravejou e xingou. Pegou seu celular e ligou para Lola, que confirmou estarem lá, mas não poderia levá-las, pois o clima naquele instante não estava bom. Eles discutiam por dinheiro e Biló ameaçava quem quisesse sair dali. Temeroso em subir novamente, pediu ao porteiro do edifício que fosse buscá-las, porém ele negou-se, informando não poder deixar a portaria abandonada. Uma garoa fina e muito fria caía intensa, formando um denso nevoeiro. Rafael estava incrédulo. O que faria? Olhar do outro lado da rua, observou Daniela tentando parar um táxi. Aproximando-se dela, cumprimentou. Oi? Oi, respondeu ela arisca. Foi você quem passou por mim agora há pouco lá na escada interna do edifício, não foi? Fui eu sim. Você está bem? Perguntou ela. Estou. É que aconteceu o seguinte. Lá em cima, no 6º andar, estava havendo uma festa. Eu me desentendi com o colega e resolvi ir embora. Só que esqueci as chaves do meu carro e não quero voltar lá para evitar encrencas. Quem está lá não quer descer para me entregar as chaves. Ela tem me arrumar briga com esse mesmo companheiro e o porteiro não pode subir. Você poderia me fazer um favor? Ir lá e apanhar essas chaves? Daniela fitou indecisa e desconfiada, e ele insistiu com um tom de voz terno e educado. Por favor, veja, explicou a moça educadamente. Tenho muita pressa. Trabalho aqui provisoriamente. Estou substituindo minha irmã. Ela está em casa doente. Minha mãe telefonou dizendo que ela não está passando bem. Parece que precisa de um médico. Meu irmão, que é especial, está agitado e não há ninguém para ficar com ele, para que nossa mãe leve minha irmã ao hospital. Para eu não perder tempo, a patroa da minha irmã me arrumou dinheiro para eu pegar um táxi e chegar mais rápido. Ela não pode me levar em casa e lá todos precisam de mim o mais rápido possível. Qual é seu nome? Perguntou. Daniela. O meu é Rafael. Podemos fazer assim. Você faz o favor de pegar as chaves do meu carro e eu levo até sua casa. Você chegará mais rápido. Daniela, preocupada e desconfiada, não se decidia e Rafael insistiu. Por favor, eu só preciso dessas chaves. Não quero voltar lá para não arrumar confusão. Depois de breve pausa, ele prosseguiu. Façamos assim. Eu ligo para minha amiga e aviso que irá lá pegar as chaves pela porta de serviço. Nem precisa entrar no apartamento e ninguém vai vê-la chegar. E se houver encrenca para o meu lado? Perguntou Daniela assustada.
Subiremos juntos até a porta do apartamento, só que eu não vou aparecer. Você pega as chaves para mim. Não vai acontecer nada, eu lhe garanto. O cara que implicou comigo não a conhece, nem saberá que você irá lá. Por favor, me quebre esse galho. Pediu ele humilde e educado, indicando à moça que não haveria riscos e que ele não possuía alternativa. A custo, Daniela se convenceu, até porque àquela hora seria difícil ter um táxi disponível por ali. A garoa estava mais forte. Telefonando para Lola, avisou que uma amiga pegaria as suas chaves. Ela iria à porta da área de serviço. Já no andar, Rafael encostou-se na curva da escada, enquanto Daniela aguardava ser atendida. Lola foi recebê-la e ficou com Daniela, ao passo que Cláudia voltava para pegar as chaves. Biló, percebendo a movimentação das moças, procurou por Lola. Ao vê-la parada à porta da área de serviço entreaberta, aproximou-se para saber o que estava acontecendo. — Quem está aí, Lola? Perguntou ele asperamente. — Eu disse que ninguém entra e ninguém sai. Essa moça veio buscar as chaves do Rafael e lhe as esqueceu. Aquele marica não tem coragem de subir e manda uma mina em seu lugar. Gargalhando, Biló acabou de abrir a porta bruscamente e completou maldoso. Olha só que gracinha. Biló achava-se nitidamente sob o efeito de drogas. Exaltava-se com tudo o que fazia. Pessoas que usam bebidas alcoólicas, bem como entorpecentes, e possuem tendência à agressividade ou à rebeldia, são influenciadas facilmente por espíritos desencarnados, os quais, quando em experiência na vida corpórea, se deliciavam na maldade e na estupidez selvagem de atos mórbidos contra a integridade dos semelhantes. Esses desencarnados agora ficam à procura de encarnados, a fim de lhe oferecerem uma oportunidade para, por meio de seus atos, se comprazerem também. Nem por isso aquele que tenha praticado qualquer crime contra o próximo, sob o envolvimento desses espíritos inferiores e maldosos, deixa de ser culpado por suas ações. Naquele momento, espíritos levianos e ignorantes, dotados de má índole, passaram a influenciar Biló, que, por sua tendência à perversidade, satisfez-se com as ideias sugestionadas. Percebendo o olhar malicioso dele, Lola advertiu: fica na sua, Biló. Empurrando Lola, que caiu inesperadamente, puxou Daniela pelo braço para dentro da área de serviço. Não dando oportunidade para Daniela reagir, ele a agarrou com firmeza e estupidez. De maneira selvagem, beijou-a à força, enquanto lhe dizia as frases indecorosas. Em seguida, rasgou-lhe o agasalho, acariciando-a rudemente. Daniela se debateu e conseguiu gritar por Rafael quando Biló a jogou no chão, investindo brutalmente sobre ela. Ao ouvir o grito, ele subiu aos poucos degraus que restavam para chegar àquele andar onde tudo acontecia. Entrando às pressas, puxou Biló e desferiu fortes socos contra ele, que não teve oportunidade de reagir, caindo estonteado no chão. Rafael abraçou Daniela, aterrorizada e em choque. Pegou as chaves com Cláudia, que chegava naquele instante. Lola, desesperada, segurou a porta do elevador, gritando: rápido, Rafael, vá logo. Sem perder tempo, ele entrou com Daniela no elevador. A garota começou a chorar compulsivamente, ofendida com o acontecimento rápido, inesperado e humilhante. Pelo amor de Deus, desculpe-me, implorava Rafael. Não chore mais, por favor. Rafael abraçou-o arrependido, piedoso e indignado com o ocorrido. Ela estava desorientada. Ao chegarem à rua, afastou-a de si, empurrando-o vagarosamente, e começou a caminhar pela calçada mecanicamente sem dizer nada. Daniela, aqui, meu carro é esse. Pareceu não ouvir, e chorando continuou a andar sob a garoa nevoenta que caía. Rafael correu e a alcançou, segurou-a, colocando cuidadosamente o braço em seu ombro, e observou as lágrimas copiosas rolarem pelo seu belo rosto. Enquanto todo o seu corpo tremia pelo nervosismo da experiência infeliz, achava-se estática e sem reação. Ele a levou até seu carro, onde calmamente falou: entre, por favor, confie em mim agora. Olhando-a piedoso e terno, completou: primeiro nós vamos sair daqui. Está frio, você está molhada. No caminho você me diz onde mora e eu prometo deixá-la em sua casa. Daniela não articulou uma única palavra. Estava em choque e deixou-se conduzir.
Capítulo 2. O despertar do amor. Depois de saírem daquele local, vendo-a mais tranquila, Rafael perguntou: está mais calma? Daniela agora não chorava mais. Manteve-se calada e pendeu a cabeça positivamente. Onde você mora? Nitidamente em choque, porém controlando as emoções e com certa dificuldade indicou o caminho. Ao chegarem em frente à simples casa onde a moça morava, ela apontou: é aqui, obrigada. Por favor. Quero que me perdoe se eu soubesse. Olhando-a melhor, observou que com o ataque de Biló, o agasalho dela havia se rasgado um pouco, e ela unia as partes da blusa na frente do peito com as mãos ainda trêmulas. Rafael tirou imediatamente a jaqueta e pediu que ela vestisse. Daniela recusou e foi descendo do carro. Ele saiu às pressas, impedindo que ela seguisse sem antes aceitar a jaqueta. Nesse instante, sua mãe, Dona Antônia, saía rapidamente de sua casa, indo na direção do portão onde Daniela e Rafael estavam parados. Dani, filha? Foi Deus quem a mandou. Assustada, Daniela perguntou: o que foi, mãe? É a Denise, filha. Sua irmã não está nada bem. Precisamos levá-la ao hospital. Sem perceber, Daniela vestiu a jaqueta e entrou em sua casa. E diante da sua aflição, Rafael a seguiu. Denise, o que foi? Perguntou a sua irmã. É aquela dor forte outra vez, não estou aguentando. Era Denise quem trabalhava como pajem, no edifício onde houve a festa da qual Rafael participara. Devido às fortes dores abdominais que a castigavam naquela semana e sem saber a origem, o médico pediu-lhe o afastamento do serviço, dando-lhe licença médica e solicitando alguns exames clínicos. Sem ter quem a substituísse, a patroa de Denise solicitou a Daniela que prestasse os serviços da irmã por aquele período, uma vez que se encontrava desempregada. Por essa razão, diante do telefonema urgente de Dona Antônia, saiu apressadamente. Por ser uma noite fria e úmida, a patroa não tinha com quem deixar as crianças e não acreditou ser bom levá-las consigo para poder ajudar Daniela a chegar à sua casa rápido. Esses foram os motivos que fizeram Daniela estar naquele momento e lugar. Agora Denise passava muito mal, parecendo não suportar mais a dor. Eu a levo para o hospital, ofereceu-se Rafael. Filha, pediu, vai com o moço. Tenho que ficar com seu irmão, ele não pode ficar só, está agitado. Diante do desespero, ela nem questionou quem seria Rafael. Acreditou se tratar de algum parente ou amigo que a patroa da filha teria mandado para auxiliá-la. Dona Antônia era viúva e a custo criou os 3 filhos, Denise, Daniela e Carlinhos. Carlinhos, com 12 anos de idade, possui a mentalidade de uma criança com 3 anos, pois era portador da síndrome de Down. Daniela era filha do meio. Com 19 anos de idade, estava desempregada, antes da enfermidade da irmã. Não estudava devido às condições financeiras da família, mas auxiliava a mãe nos cuidados com o irmão, que necessitava de muita atenção. Denise, a mais velha, tinha 22 anos de idade. Era o braço direito da família na manutenção financeira da casa, pois a pensão que Dona Antônia recebia como viúva era pouco para tantos necessitados, principalmente as necessidades de Carlinhos. Denise dormia no emprego e só voltava para sua casa nos finais de semana. Mesmo tendo passado por consulta médica e realizado os exames solicitados, a má vontade de profissionais da área da saúde resultou na perda deles, que tiveram de ser refeitos, atrasando ainda mais um diagnóstico rápido e preciso. Às pressas, Denise foi levada por Daniela e Rafael ao hospital municipal mais próximo. A delonga na prestação de assistência, devido à precariedade das condições oferecidas pelo hospital, fez Denise ser atendida depois de muita espera. Ela ficou em observação e solicitaram que um acompanhante aguardasse, porque poderia ser medicada e liberada a qualquer momento. Já era madrugada e Rafael não quis deixar Daniela sozinha. Devido ao frio, ele a convidou para que esperassem no carro. Apesar de sua disposição para ajudá-la, ele percebeu que Daniela se sentia embaraçada. Tentava puxar conversa, mas não sabia como. Sentindo culpa e um tanto encabulado, arriscou: perdoe-me por tê-la colocado naquela situação constrangedora, por tentar me ajudar. Você foi agredida. Tudo bem, respondeu cabisbaixa, não se preocupe. Depois de breve pausa, ela acrescentou: você está sendo muito prestativo.
Obrigada por me ajudar tanto, afinal nós nem nos conhecemos. Creio que já disse meu nome, não foi? Perguntou Rafael sorrindo amavelmente e estendendo a mão para um cumprimento mais cordial. Ela retribuiu com um encabulado sorriso e falou sem jeito. Prazer, Daniela. Só que eu esqueci seu nome, desculpe-me. Meu nome é Rafael. Sorrindo levemente, ela ressaltou o gentil, procurando descontrair. Na hora do desespero, você me chamou pelo nome. Claro. Como podia esquecer? Desculpe-me. Sou eu quem lhe deve 1000 desculpas. Você está bem? Não está machucada? Esqueci-me até de perguntar. Machucada não. Estou um pouco abalada ainda. Eu jamais poderia imaginar. Aquele animal, comentou Rafael irritado. Pensei ouvir de você que estava em uma festa. Creio que a minha concepção de festa é diferente de tudo que eu vi ali. Estou indignado e envergonhado, acredite. Pensei que você trabalhasse ali no prédio também, pois saiu pela área de serviço. Tive de fazer isso. A saída social estava entupida de gente, na correria aquela foi a solução mais fácil. Você não estava se sentindo muito bem naquele momento ali na escada, não é? Rafael sentiu vergonha de admitir que havia bebido e usado drogas, então justificou. Eu estava atordoado de raiva. Desculpe se comentar, mas senti cheiro de bebida alcoólica em você. Não seria por isso seu mal-estar? Tomei só um gole de uísque, não mais. Isso é o suficiente para nos desequilibrarmos, sabia? A bebida alcoólica pode nos descontrair e deixar-nos alegres a princípio. Porém, com o tempo, todos os outros sentimentos que tivermos serão abafados e sem graça. Necessitaremos sentir o efeito do álcool para termos coragem, alegria e tantas outras emoções. Lucas induziu Rafael a especular o assunto. Os sentimentos de euforia e animação que experimentamos quando ingerimos bebidas alcoólicas dependem somente da bebida? Ou você acha que, de acordo com a índole, com a personalidade, cada pessoa age diferente? Ou ainda, existem outros apontamentos que justifiquem o comportamento do alcoólatra? Já ouvi tantas teorias sobre isso. Você acredita que possuímos uma alma? Acredito. Acredita em espíritos? Não sou religioso, mas acredito. Deve haver uma justificativa para nascermos, vivermos e morrermos. O Espiritismo nos ensina da seguinte forma: é dado o nome de alma enquanto estamos encarnados, e o nome de espírito quando não temos mais o corpo de carne, ou seja, depois que o nosso corpo de carne morre, ou melhor, depois que o corpo de carne se transforma. Ou seja, um corpo espiritual que se chama perispírito, entendeu? Não, respondeu Rafael sincero, sorrindo e meio sem jeito. É assim. Imagine que o espírito seja uma fumaça. Colocando essa fumaça dentro de um balão, como esse de aniversário, a fumaça ficará ocupando todo o espaço dentro dele e terá exatamente a forma desse balão. Imagine esse balão sendo o nosso perispírito, com o espírito que seria essa fumacinha preso dentro dele. O nosso perispírito tem sempre a aparência do nosso corpo de carne, e quando estamos encarnados, esse perispírito se encaixa, vamos dizer assim, totalmente dentro do nosso corpo de carne, desprendendo-se quando desencarnado. É lógico que esse desprendimento é relativo a cada criatura, entendeu? Creio que entendi, mas o que isso tem a ver com o gole de uísque? Entre muitas outras consequências desastrosas, a bebida alcoólica deixa o nosso perispírito balançando dentro do nosso corpo de carne, por isso nos sentimos tontos e demoramos a tomar qualquer decisão. Nosso raciocínio fica lento, porque o espírito não transmite com rapidez ao corpo o que é para ser feito. Nem os órgãos do corpo passam com lucidez ao espírito, os acontecimentos, pois ambos não estão bem acoplados. É por isso que os reflexos de quem ingeriu bebidas alcoólicas ficam lentos e a percepção do alcoólatra é confusa. E como se não bastasse, ao ingerirmos o mínimo de bebida que contenha álcool, atraímos para perto de nós espíritos desencarnados muito inferiores, pois quando viviam na matéria, faziam uso de bebidas alcoólicas e agora, depois do desencarne, sentindo imensa falta do efeito estonteante que vicia, esses espíritos se aproximam do encarnado que bebe, para sugar dele todos os seus fluidos, pois assim o desencarnado sente-se como se tivesse bebido também. Esse tipo de espírito é ignorante e passa a seguir o encarnado, incentivando-o sempre a beber mais.
A instrução que Daniela dava era salutar. Ela prosseguiu enquanto que no plano espiritual Lucas conversava com Fabiana, mentora querida de Daniela. Pois é, Fabiana, observava Lucas, como já ouvi dizer, o acaso é pseudônimo de Deus. Sabíamos que Rafael e Daniela se encontrariam, contudo não foram necessárias várias tentativas de aproximação. A atração foi simultânea e eu diria imediata. Parte da nossa tarefa foi realizada, Fabiana. Engana-se, caro Lucas. Crê que somente iniciarmos pequena fração da nossa tarefa. Lucas sorriu e verificou que seu trabalho realmente se iniciava ali. A instrução de Daniela é excelente. Lamento Rafael dar mais atenção à moça do que às suas explicações. Fabiana sorriu e comentou. Não era esse o objetivo? Sim, mas bem que ele poderia unir o útil ao agradável. Nesse instante, o celular de Rafael tocou. Pronto. Filho, onde você está? 2 amigos seus que disseram estar com você na festa ligaram aqui para saber se você estava bem. Disseram que você saiu de lá antes que tudo acabasse e ficaram preocupados, pois ligaram para o seu celular, mas a ligação era passada para a caixa postal. O que houve? Onde você está? Perguntou o senhor Paulo, que se preocupou com o filho devido às questões dos colegas. Respondeu Rafael, procurando respostas. Eu saí da festa mais cedo porque não estava muito bem e eu estava com sono. Bem, encontrei uma amiga que recebeu um telefonema informando que sua irmã estava doente e eu me propus a levá-la ao médico. Agora estou aqui no hospital aguardando um parecer dele. O que a moça tem, insistiu o pai. Parece ser dor de estômago. Onde fica este hospital? Rafael não quis dizer, pois sabendo o nome do bairro e que era um pronto-socorro público, seu pai logo saberia não se tratar de pessoa do seu meio social. Ele faria perguntas às quais não gostaria de responder em detalhes naquele momento perto de Daniela. Pai, mais tarde a gente conversa. A moça já deve ser liberada agora. Despedindo-se do pai, Rafael voltou-se para Daniela justificando-se. Não adianta nada sermos maiores de idade. Os pais sempre se preocupam e nos vigiam quanto podem. Isso é sinal de amor. Gosto quando minha mãe age assim. Rafael engoliu seco. Percebeu que Daniela tinha outro tipo de tratamento em seu lar. Você estuda, Daniela? Somente a doutrina espírita. Vendo-o sem entender, sorriu e completou. Atualmente não tenho condições de pagar uma faculdade. Eu faço faculdade de engenharia. Este é meu último ano. Já teria terminado se não fosse a indecisão. Eu comecei fazendo faculdade de ciências contábeis. Quando eu estava no início do 3º ano, descobri que não tinha aptidão. Parei de estudar naquele ano. Fiz mais um ano de cursinho e depois iniciei engenharia. Por isso que aos 25 anos ainda estou na escola. Qual a sua idade? Fiz 19 em janeiro. Não pretende estudar mais? Se eu arrumar um bom emprego e tiver condições financeiras, pretendo. Você trabalha em quê? Um pouco acanhado, Rafael respondeu. Só estudo. Pela primeira vez, sentia vergonha de dizer que não trabalhava e era sustentado pelo pai. Isso o decepcionou. Vamos ver se há alguma notícia da minha irmã? Ele concordou e ambos dirigiram-se até o balcão de atendimento e foram informados que Denise ficaria internada. Rafael levou Daniela para casa. Muito obrigada por tudo. Não tenho como lhe agradecer. Tome, pegue sua jaqueta. Impedindo o movimento dela, ele afirmou. Não, de jeito nenhum. Não tire, fique com ela. De forma alguma. Por favor, insistiu ele. Como faço para devolvê-la? Tome. Estendeu ele um cartão dizendo. Aqui tem meu telefone e endereço. Posso lhe telefonar também? Eu não tenho telefone. Mas posso informar o número do telefone do serviço da minha irmã. Estarei trabalhando lá na próxima semana também. Após trocar informações sobre o número de telefone, Rafael se foi. No plano espiritual, Fabiana, sorrindo, brincou. Lucas, você não vai pedir meu número de telefone? Creio que não. Temos uma linha direta, além do que nós nos veremos com muita frequência a partir de agora. A caminho de sua casa, sentia-se muito animado por ter conhecido Daniela. Nem se lembrava da situação conturbada que passou com ela horas antes. Não se importou em enfrentar uma madrugada fria, esperando em um hospital público. Ele se realizara. Ela era madura e objetiva. Não parecia ser mimada nem viver de ilusões. Em nenhum momento ela exibiu gracejos,
como tantas outras moças faziam quando acabavam de conhecê-lo, para forçosamente tentarem ser agradáveis. Para Rafael, Daniela era diferente e ele encantara-se muito com isso. Ela, por sua vez, acreditou nunca ter conhecido um rapaz tão especial, educado e respeitável, mesmo a tendo feito enfrentar uma situação difícil como a que experimentou. Capítulo 3. O desencarne inesperado. 6 horas da manhã, Rafael, chegando à sua casa, atirou-se sobre a cama e ficou sonhando acordado com Daniela. A simplicidade e a naturalidade da moça chamaram-lhe muito a atenção. Logo em seguida, ele adormeceu. Um pouco mais tarde, Rafa, acorda aí, cara. Era Jorge, seu irmão mais novo, que entrou no quarto de modo furtivo. Rafael resmungou e virou-se. Por fim, depois da insistência de Jorge, com muito esforço respondeu: Acorda aí, meu. O que é? Perguntou Rafael com a voz rouca. O Cadu ligou. Quem? O Cadu. Ele esteve ontem lá no apartamento da Lola. Rafael sobressaltou-se mais alerta, pois as lembranças dos acontecimentos roubaram-lhe o sono. O que ele contou? Que rolou o maior bagulho lá. Que bagulho? Jorge levantou-se. Foi até a porta do quarto e observou se não havia ninguém no corredor. Fechou e logo foi sentar-se na cama de Rafael. Você estava lá, não estava? Quero saber o que aconteceu, você deve estar por dentro. O que o Cadu lhe contou? Que no encontro da turma lá no apartamento da Lola rolou uns bagulhos. Sabe como é? Tinha Ouro Branco, entre outros, que foi a maior curtição, mas você não quis cooperar com a turma e caiu fora. Eu não sabia que a Lola e a turma se envolviam com isso, afirmou Rafael preocupado. Qual é, Rafa? Vai dizer que você nunca curtiu doidão? Vai dizer que é careta? Nunca me envolvi com drogas, se é isso que você quer saber. E acho bom você ficar longe disso também, só traz problemas, é a maior fria. Problemas para pobre, que não tem grana, murmurou Jorge. Ei, Jorge, veja lá, cara, não entra nessa. Vê onde se mete, alertou Rafael. O Cadu me disse que você bateu num cara, é verdade? O cara não é da turma, você sabia? O cara é o fornecedor deles, é um tal de Biló. É isso aí mesmo, puxa, Rafa, você bateu nele mesmo. Vibrava o adolescente. Foi preciso. O Cadu disse que o cara ficou o maior doidão depois que você deu nele. Ele contou que nem a Lola nem a Cláudia escaparam porque elas protegeram você. Ele disse que o Biló quebrou um monte e ainda prometeu lhe acertar. Ainda falou que vai saber de onde lhe conhece. Ontem o cara estava curtido. Ele acaba esquecendo. Além do mais, eu nunca o vi antes. Tenho certeza, jamais esqueceria uma figura daquela. Vai, Rafa, me conta o que rolou. Não houve nada demais. Esse tal de Biló se meteu com uma garota que estava comigo e eu acertei. Rafa, o cara é da pesada. Um pessoal já ligou para cá para saber se você estava bem. O pai que atendeu. Ele já ficou ligado. Pode deixar que eu me cuido. Jorge, adolescente curioso e agitado, vibrava interessado com esse tipo de acontecimento. Ele tinha pouca atenção dos pais e procurava nas amizades informações sobre a vida. Buscava ocupação e situações onde pudesse descarregar suas energias. Infelizmente, era um adolescente mal instruído e mal amado. Mais tarde ainda, Cláudia telefonou. Rafael? Fala! Atendeu Rafael com desprezo. Cláudia, com drama, começou a chorar. Você nem imagina o que aconteceu ontem depois que foi embora. Nem quero imaginar. Você me convidou para um encontro com a turma. Eu imaginei uma festa onde poderia me distrair. O que eu encontrei? Entrei na maior roubada. Você me colocou numa fria. Chega. O Biló me bateu. Estou com vários hematomas. Sorte não ter marcado meu rosto. O que minha mãe não iria dizer? Tudo isso só porque eu protegi. Tudo isso foi porque você não pensa antes de entrar numa fria. Você não tem responsabilidade. Rafael irritou-se. Ele queria interromper a conversa o quanto antes. Eu estou com medo. O Biló prometeu lhe acertar porque você bateu nele. Ele disse que ninguém havia feito isso antes. Mais tarde eu vou ir em sua casa para a gente conversar. Olha, eu tenho que sair. Antes que ele terminasse de falar, Cláudia o interrompeu. Minha mãe irá até aí, eu vou com ela. Daí trocamos uma ideia. Eu vou sair, não conte com isso, insistiu ele. Tudo bem, será rápido. Contrariado, não disse mais nada.
À tarde, enquanto Rafael, no quarto, arrumava-se para sair, Cláudia era recebida junto com sua mãe por Dona Augusta, mãe de Rafael. Olá, querida, como vai? Recebia Dona Augusta animada. Felicíssima, retribuiu Dona Dolores, mãe de Cláudia, muito amiga de Dona Augusta. Ambas possuíam muita afinidade, principalmente agora. Você já está sabendo que a Claudinha está ficando com o Rafael? Eu só soube que eles saíram juntos, animou-se a mãe do rapaz. A conversa prosseguiu entre elas, pois desejavam imensamente a união dos filhos. Cláudia foi à procura de Rafael, que estava em seu quarto, pois tinha liberdade naquela casa, uma vez que as famílias se conheciam há muito tempo. Rafael, disse Cláudia subitamente abrindo a porta do quarto. Caramba, Cláudia, não sabe bater antes de entrar, retribuiu Rafael surpreso, demonstrando desagrado. E se eu tivesse me trocando? Cláudia, sem se importar, continuou. Eu estou com medo por você. O Biló quer lhe pegar. Ele está com muita raiva. Rafael não se importou e depois de breve pausa ela prosseguiu. Afinal, quem era aquela mina que estava com você ontem para pegar as chaves do seu carro? Primeiro, Cláudia, eu nem sei quem é esse Biló. Você me colocou na maior enrascada. Você não devia ter batido nele. Não precisávamos de violência, foi você quem começou. Fico admirado com o que eu estou ouvindo. Nem estou acreditando. Saiba de uma coisa, se algo que eu respeito e admiro é a dignidade dos outros. Repugna-me o que aquele marginal tentou fazer. Fico enojado só de pensar. Quem é aquela mina? Uma amiga. Quer saber? Vou agora mesmo ver se ela está bem depois do que aquele animal fez. Então olha o que ele fez comigo, disse Cláudia, exibindo os hematomas nos braços e nas costas, levantando sua blusa parcialmente. Problema seu. Você procurou essa encrenca. Agora se vire sozinha. Quanto a Daniela, fui eu que a coloquei naquela situação vexatória e humilhante. Sinto-me responsável e preocupo-me com ela. Quem é essa Daniela? Uma amiga. Repetiu ele. E sem esperar por mais indagações, virou-se saindo do quarto. Cláudia correu atrás. Ao descer as escadas e chegando à sala, Rafael surpreendeu-se. Filho, que bom. Fiquei contente em saber que você e a Claudinha... Eu e a Claudinha o quê? Sabe o que é? Intrometeu-se Cláudia. Minha mãe não queria deixar ir à casa da Lola, então eu tive que contar para ela que a gente estava se entendendo. Sabe como é? Já ficamos algumas vezes trocando uma ideia, se acertando. Dizendo isso, ela aproximou-se de Rafael e abraçou pela cintura. Ele entendeu logo o que Cláudia quis propor para sua mãe e ficou sem coragem para esclarecer a situação ou desmenti-la. O espírito Lucas tentou fazê-lo agir com sensatez, procurando inspirá-lo. Rafael, a verdade é conveniente nessa circunstância. Quando a deixamos de lado por comodismo ou covardia, podemos nos colocar em difíceis situações futuras. O rapaz não ouviu o que seu mentor observou, contudo sentiu vontade de dizer que estiveram juntos em outras vezes, só por acaso. Não marcaram encontro, e na noite anterior, ambos ficaram de se encontrar naquela festa. Ele não a convidou, porém omitiu-se. Sua falta de instrução quanto à mediunidade e às inspirações que recebemos do plano espiritual deixou pender para as opiniões dos companheiros espirituais de Cláudia, que tentavam seduzi-lo a faltar com a verdade e alimentar aquela situação mal esclarecida. Rafael ficou atrapalhado. Enquanto sua mãe, demonstrando imensa felicidade, aproximou-se dele e comentou de forma incrivelmente animadora. Que maravilha! Pensei que nunca poderia sentir tanta felicidade. Enfim, temos a oportunidade de unir nossas famílias, se depender de mim. Filha, disse Dona Dolores, mãe de Cláudia, não vejo a hora de contar ao seu pai. Pelo fato do Rodolfo ser tão festivo, irá proporcionar uma grande comemoração. Ela sentiu-se entorpecer. Aquilo não poderia acontecer, porém não sabia o que falar. Rafael envolvia Lucas. Esta é uma ocasião em que sua opinião apresentada com sensatez, juntamente com a verdade, seria extraordinariamente bem-vinda. Teve novo impulso, porém não se decidia. Sem jeito ou argumentos, resolveu sair para livrar-se de tudo aquilo. Tenho um assunto sério para tratar. Volto mais tarde.
disse ele, retirando-se com certa pressa. Aonde você vai? Perguntou Cláudia. Rafael agiu como se não tivesse ouvido e continuou andando. Ela foi atrás, alcançando. Onde vai? Posso ir com você? Insistiu. Você ficou louca? Perdeu o juízo? Você insinuou que estamos juntos, questionou irritado. Porém, quase sussurrava para não fazer alarde. Ele não gostava de escândalo. Vai dizer que não gostou da ideia? Respondeu sorrindo. Rafael, nervoso, deu de ombros e saiu. Cláudia insistiu novamente. Posso ir? Por ter a personalidade tranquila e educada, não soube responder com veemência a sua negação e disse: não tenho horas para voltar. Dentro de seu carro, ele se achava contrariado com a atitude dela. Em trânsito, ao parar em um semáforo, ele deu um leve soco no volante para descarregar os sentimentos irados, falando em voz alta. Não é possível. Essa mina só me coloca em fria. Isso ocorre porque você deixa, orientou Lucas ao seu lado. Você teve a oportunidade de esclarecer a situação no exato momento em que se fez dúbia e embaraçosa. Se o tivesse feito, não estaria agora em cólera, bem como ontem, quando percebeu a movimentação estranha naquela festa. Poderia ter ido embora antes de se envolver. Devemos ficar atentos a cada oportunidade que nos surge e a cada aviso que intuímos ou pelo qual somos inspirados. Devido à atenção estar voltada ao trânsito, Rafael falou sem perceber que sua voz fluía como se conversasse com alguém. Você tem razão. Eu preciso impor mais vezes a minha vontade. Impor sua vontade, sim, prosseguiu Lucas. Todavia, o amor e a caridade devem estar presentes para as decisões nobres, edificando o bem de todos. Nunca devemos impor a nossa vontade para sermos aceitos como dono da verdade ou senhor absoluto. Rafael, novamente, sem perceber, comentou tranquilo. É difícil dizermos com paciência e humildade o que queremos às pessoas que se acham com razão em tudo. Elas dificilmente nos ouvem e acabam nos atropelando, insistindo no que acreditam e querem que façamos. Caro amigo, a caridade e o amor devem começar a partir de nós para conosco mesmo. Não podemos nos maltratar, agredir-nos, admitir que mesmo aqueles que nos amam violentem-nos as emoções ou o raciocínio, só por não compartilharem da nossa opinião. É falta de caridade para conosco. Por isso devemos nos manter em preces constantes, para nos ligarmos com a sabedoria divina que nos chega através dos instintos e até inspirações. Eu sei, respondeu Rafael, mas que é difícil fazer isso é. Subitamente freou seu carro. Meu Deus! Exaltou-se ele confuso. Tenho certeza de que estou ouvindo alguém. Certeza. Assombrado, olhou para o banco ao lado como à procura de uma resposta. Lucas estava ao seu lado, mas ele não podia vê-lo. Os veículos que estavam atrás do carro de Rafael começaram a buzinar, fazendo prosseguir. Eu ouvi, pensava Rafael. Tenho certeza de que conversei com alguém, não estou ficando louco. Ao chegar em frente à casa de Daniela, ele logo esqueceu o ocorrido, que o intrigara devido à movimentação de pessoas no interior da residência. Acanhado, porém curioso, Rafael, com certa dificuldade pelo aglomerado de pessoas, conseguiu entrar na pequena casa. O que houve? Perguntou uma garota. A Denise morreu, respondeu a menina com simplicidade. Rafael chocou-se. Entrando no quarto, logo observou Dona Antônia chorando e Daniela abraçada ao irmão. Entregava-se a longas lágrimas. Incomodado pela multidão que estava ali, Carlinhos começou a ficar nervoso e passou a gritar agitado. Daniela, com muita educação e ternura, solicitou aos presentes que se retirassem do quarto, para o irmão ficar mais tranquilo. Rafael não atendeu ao pedido, aguardando que ela o visse. Ao percebê-lo, Daniela se entregou ainda mais ao choro, abraçando. Carlinhos enrolou-se nos cobertores e ficou a balbuciar sons que o autoconsolavam, parando de gritar. Os espíritos Lucas e Fabiana dispensaram a Carlinhos fluidos calmantes, que o tranquilizaram muito. Abraçada a Rafael, rouca pelo choro, murmurou: minha irmã se foi. Calma, não fique assim, confortou ele atencioso. Daniela procurava controlar o pranto, enquanto ele não sabia o que dizer. Depois de alguns minutos, perguntou: o que alegaram como causa da morte? Hepatite. Quando foi? Soubemos quase agora.
Ligaram do hospital para a casa da vizinha pedindo que algum familiar fosse até lá. Eu estava arrumando algumas coisas pessoais para levar ao hospital, pois iria visitá-la. Deixei tudo aqui e fui às pressas para lá. Quem da família está cuidando dos preparos para o velório? Indagou Rafael, preocupando-se. Ninguém ainda. Não temos parentes em São Paulo. Minha mãe não vai conseguir. Terei de ser eu mesma. Quer que eu ajude? Com os olhos chorosos e em súplicas, Daniela pediu. Será que você poderia? Claro. Rafael cuidou de todos os detalhes do velório e do enterro. Financiou todos os custos porque, nitidamente, percebeu que a família não possuía condições financeiras e até emocionais para solucionar aquele ocorrido inesperado. Para não ser incomodado, telefonou para sua casa procurando falar com seu irmão. Diz que estaria em velório e que não retornaria naquela noite. Desejando não responder a mais nada, ele desligou o celular. Já no domingo, depois do enterro, Rafael deixou Dona Antônia, Carlinhos e Daniela em casa. Quando ia embora, Daniela perguntou: aceita um café? Ele agradeceu o convite, decidindo aceitar. Desculpe-me. Depois de tudo que você fez, eu ia me esquecendo de mandá-lo entrar. Por favor, perdoe-me. Não peça desculpas por isso, eu entendo. Enquanto saboreava o café, Dona Antônia, agradecida, falava: obrigada, moço. Deus lhe abençoe. Agradeço a Dona Valéria por tê-lo enviado para nos ajudar tanto. Rafael não entendeu o agradecimento e Daniela explicou à mãe. Mãe, o Rafael não conhece a Dona Valéria. Voltando-se para ele, explicou. Dona Valéria é a patroa, ou melhor, a ex-patroa de Denise. Eu não sabia, justificou-se Dona Antônia. Intrigada antes que sua mãe perguntasse, sintetizou. Conheci o Rafael na sexta noite, quando tentava pegar um táxi e vir para casa. Era tarde, mãe. Estava garoando muito e não passava nenhum. O único táxi que passou estava ocupado. Ele tem uma amiga que mora no mesmo prédio de Dona Valéria e estava saindo de lá. Depois de conversarem um pouco, ele me trouxe até aqui. Dona Antônia não gostou muito. Ela não aprovava caronas, mas percebeu que aquele não era o momento de entrar em detalhes com a filha. Seria indelicado. Uma vez que Rafael estava ajudando muito, na hora de ir embora, Daniela se lembrou de devolver a jaqueta do rapaz, já quando estavam no portão se despedindo. Não, deixa aí, outro dia eu pego. Vou lá dentro buscar, é só um minuto. Não, insistiu ele, segurando-a com delicadeza pelo braço. Outro dia eu pego, senão será difícil arrumar um motivo para vir até aqui. Ambos deram um leve sorriso e ela decidiu deixar como estava. Daniela, tendo em vista que sua irmã morreu devido a uma hepatite, seria importante vocês se vacinarem. Na verdade, nem sei se há vacina para isso. Ah, sim. Seria importante vocês procurarem um médico para obterem mais informações. Ela assinou com a cabeça positivamente, aceitando a sugestão. Você telefona para mim, Daniela. Vou querer saber de você. Tristônia, quase chorando, respondeu. Telefono sim. Depois de breve pausa, completou. Você nos ajudou muito hoje. Não tenho como lhe pagar. Por enquanto, só podemos agradecer, mas com certeza nós lhe pagaremos o quanto antes. Rafael não disse nada, somente sorriu. Vá com Deus. Obrigado, tchau. Ele beijou-lhe o rosto em sinal de amizade e foi embora. A caminho de sua casa, ele refletiu quanto Daniela era responsável e segura. Talvez ela fosse assim por ter necessidades e preocupações objetivas que a ocupassem. Ele percebia em Daniela algo especial que ainda não sabia identificar. Capítulo 4. Esclarecendo os fatos. Ao chegar à sua casa, Rafael foi avisado por Maria, empregada, que sua mãe o procurava aflita. Dona Augusta o aguarda no escritório. Obrigado, Maria. Ao entrar no escritório, Dona Augusta exclamou, quase gritando: eu já ia chamar a polícia, Rafael. E você sabe o quanto detesto o escândalo. Liguei para Deus e todo mundo procurando por você. Onde você estava? A irmã de uma amiga faleceu ontem à noite. Senti-me impulsionado a ajudar a família e... Quem? Eu não soube notícia alguma a esse respeito. A senhora não conhece, mãe. É uma amiga nova. Pois então não é do nosso meio, porque ninguém soube nada sobre velório algum, além do que a pobre da Cláudia ficou ontem a tarde inteira plantada aqui em casa, toda arrumadinha, esperando
e você nem deu satisfação. Mãe, encorajou. Eu e a Cláudia não temos absolutamente nada. Nesse instante, o senhor Paulo, pai de Rafael, entrou no escritório. Finalmente, hein, Rafael? Eu já estava preocupado. A propósito, a Cláudia acabou de telefonar e, como eu não sabia que você havia chegado, disse que não estava. Ótimo, respondeu Rafael e, decidindo explicar a situação, continuou. Pai, mãe, quero deixar bem claro que eu e a Cláudia não temos absolutamente nada um com o outro. Não estamos namorando. Saímos juntos por mero acaso. Eu não gosto dela e não temos nada em comum. Surpresa, Dona Augusta argumentou. Mas como, filho? A Claudinha é de uma excelente família, uma ótima menina. Vocês têm tudo para serem felizes. Mãe, por favor, dizia calmamente. Não posso nem tentar ficar com a Cláudia. Não combinamos. Eu já fiquei com ela uma ou talvez 2 vezes e sabe, não dá. Não entendo sobre essa gíria de ficar, Rafael, disse o senhor Paulo. Você pode se explicar melhor? Ficar seria... Tentava explicar Rafael, procurando palavras para que seu pai entendesse. Bem, é a gente namorar alguém sem compromisso como se fosse um namoro de um dia, talvez uma semana, mas como se fosse só uma experiência, entende? Ficar é menos do que um namoro, entende? A gente fica. Só que depois cada um vai para o seu lado. Não há cobrança. Não temos que dar satisfações caso a gente não ficar ou procurar a pessoa, porque não é namoro. Deu para o senhor entender? De forma alguma, podemos nos contentar com isso, Rafael, dizia Dona Augusta contrariada. Fazer isso com a filha dos nossos melhores amigos não pode ser. Você não nos fará passar por uma vergonha dessas. Se você se comprometeu com a moça, agora tem de assumir. Mãe, a senhora não entendeu. Hoje a Cláudia fica comigo, amanhã ela fica com outro e tudo bem. Isso é um absurdo. Se vocês começaram a namorar, não será de um dia para o outro que você irá largá-la. Terá de dar-lhe uma satisfação. Sei que é fácil falar da moral de uma moça, porque é difícil assumir a responsabilidade. Sentindo-se contrariado, saiu do escritório deixando sua mãe falando sozinha e foi para o seu quarto, onde encontrou Caio, seu outro irmão e mais velho. Aí, Rafa, cumprimentou Caio. Rafael atirou-se na cama e suspirou profundamente, enquanto Caio justificava-se. Estou usando seu chuveiro porque estou tendo problemas com os misturadores de água do meu banheiro. Tenho só água fria. Tudo bem, respondeu desconsolado. O que foi, Rafa? A mãe estava me enchendo. Você acredita que para sair de sua casa e ir para o encontro com a turma, a Cláudia inventou que estava ficando comigo e a mãe acha que nós estamos namorando? Agora a mãe está dizendo que eu não posso terminar um compromisso assim, de repente, porque os pais dela são nossos amigos. Eu não sabia que a mãe estava tão arcaica assim. Toma cuidado. A Cláudia é a maior fria, hein? Fica ligado. Eu já estou sabendo, afirmou. Já pude experimentar 2 belas encrencas em que ela me colocou. Uma foi numa festa sinistra que ela me convenceu para ir. A outra foi essa história de namoro. Sobre a festa eu já estou sabendo, avisou Caio. Até você, admirou-se Rafael. Não tenho nada com isso, mas toma cuidado. Esses tipos com os quais você se envolveu são da pesada. Caio, não estou metido com eles, entendeu? Eu nem sabia que a Lola e a Cláudia se envolviam com drogas e drogados. Desconfiado, Caio passou a fitá-lo com um leve sorriso irônico e Rafael acabou confessando. Tá bem. Eu já desconfiava sim, mas não tinha certeza. Não me encontro muito com eles, você sabe. Tome cuidado, para que esse cara não fique no seu pé. Eu nunca tinha visto o cara. Não devo nada para ele. O que ele pode querer comigo? Não existem pessoas mais vingativas e cruéis do que traficantes. Tome também cuidado com a Cláudia. Essa mina está a fim de arrumar um trouxa para juntar. Trouxa para quê? Ela está a fim de se casar. Não vê que ela está se ligando em você? Ela sabe que estamos bem estabilizados financeiramente. Seu papai paga tudo. Rindo ironicamente, Caio completou. Ela não quer perder a mordomia. Cuidado para ela não lhe amarrar com a paternidade. Isso está em moda. Não mesmo, irritou-se, não gostando da brincadeira. A propósito, quem era aquela garota que você defendeu? Parece que ninguém nunca viu. Ah, é a Daniela. Encantou-se Rafael com os olhos brilhando ao falar o nome da moça. Daniela?
Gostei do nome, quem é ela? Nem lhe conto, Caio, foi assim. Ele começou a contar para seu irmão tudo o que havia acontecido, desde a festa até o enterro de Denise, irmã de Daniela. É gente simples, Caio. A Daniela é tão meiga, inteligente, não tem essa de ser exibida ou saliente. Percebi muita responsabilidade e preocupação, coisa difícil hoje em dia, principalmente com tão pouca idade. Apaixonado à primeira vista. Rafael sorriu e confessou, encantado, eu diria. Gostei muito dela. Só me pareceu muito novinha, mas tem uma cabeça. Idade não significa muito. É isso aí, Rafa, vai em frente. Só que se prepare para enfrentar a mãe. Você bem sabe, para mãe e pessoal fora do nosso meio social não é gente. Se cuida. Caio saiu e Rafael perdeu-se em pensamentos e lembranças. Na semana que se seguiu, Rafael só pensava em Daniela. Como ela não telefonou, ele decidiu procurá-la. Já sei, disse. Veio pegar sua jaqueta. Por favor, nada disso. Eu vim ver como vocês estão. Sabe, não está sendo fácil. Minha mãe chora muito. Isso me deixa ainda mais triste e meu irmão fica agitado. Ele não entende, mas sente e percebe exatamente tudo o que está acontecendo. Vim chamá-la para sair. Vamos dar uma volta? Assim você se distrai um pouco. Talvez esteja precisando. Vamos ao shopping? Tenho de ver se minha mãe não vai precisar de mim. Daniela entrou e, diante da aprovação de sua mãe, ela saiu com Rafael, em uma lanchonete. Enquanto saboreavam um suco, ele começou a conhecer a vida de Daniela, que passou por inúmeras dificuldades desde que seu pai faleceu. Ele era motorista de táxi. Depois de seu desencarne, a situação financeira da família se complicou muito. Às vezes acho você triste. A moça sorriu largamente e argumentou. Triste? Não, não mesmo. Eu diria que sou uma pessoa normal, consciente do que eu quero. Entendo os meus limites e não me revolto pelas oportunidades que não tenho ou ainda não vieram. Sei que tenho deveres a cumprir com a minha família e procuro realizá-los com responsabilidade na medida do possível. Brincando, ela completou. Além do mais, não sou boba para ficar rindo à toa só para mostrar que estou contente. Ambos sorriram. Daniela, meu pai tem uma construtora. Vou ver se posso lhe arrumar um emprego no escritório da empresa. Interessa-lhe? Ela pareceu brilhar. Se eu preencher os requisitos, é claro que aceito. Você entende de informática? Mais especificamente, você opera um computador? Daniela se entristeceu e falou. O mais perto que eu já estive de um computador foi no banco, para digitar a senha num terminal. Não faz mal. Hoje há ótimos cursos e muito rápidos. Você pode fazer um. Amanhã mesmo verei uma boa escola para você. Até porque, dependendo do serviço, não será necessário grande domínio da máquina. Esquece, respondeu ela firme. Não tenho como pagar. Eu faço questão. Não. Daniela, isso para mim não será nada. Não terei como lhe pagar. Mesmo começando a trabalhar, ficaria difícil pagar-lhe de imediato. Estamos muito necessitados. O que você pretende fazer? Ficar com o emprego de pajem da minha irmã. Esse emprego lhe agrada? Adoro as crianças, mas não me satisfaço com ele. Aceite, por favor, não terá que me pagar. Eu e minha mãe já estamos lhe devendo muito. Esqueceu-se dos custos do enterro. É o favor que você fez quando nos conhecemos e a encrenca que eu a envolvi naquela noite, colocando-a numa situação tão humilhante em que você até foi agredida. Isso não diz respeito a dinheiro. Daniela, eu faço questão, por favor. Não sei, preciso falar com minha mãe. Rafael, mais satisfeito, renovou as esperanças e deu um leve sorriso, mas de súbito ficou sério e preocupado. O que foi? Nada. Houve alguma coisa assim. Você mudou de repente. Rafael sentiu uma inspiração que lhe indicou que fosse embora daquele local. Incrédulo e desconfiado, decidiu confiar em Daniela as suas dúvidas. Você ouviu alguém falando? Há várias pessoas falando nas mesas ao lado que ouve. Você vai me chamar de louco. Jamais, por favor, diga. É que, disse Rafael envergonhado. Eu dei para ouvir alguém falando comigo ultimamente. É uma voz de homem. Sei lá se é. Sei que é muito estranho, mas é muito nítida dentro da minha cabeça, entende? Ora, deixa pra lá, isso é loucura. O que essa voz fala? Perguntou Daniela tenciosa. E vendo Rafael desconfiado em relatar, argumentou. É sério.
Há uma explicação para isso. Sabe, Dani, outro dia eu cheguei até a bater um papo distraidamente, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Pode me chamar de louco, mas ele me dava explicações e esclarecimentos sobre o que ele falava. Eu não me lembro das palavras exatas, só sei dizer que era algo para eu ser caridoso. Falou de amor para com as outras pessoas e para comigo mesmo. Foi coisa de louco. Não foi coisa de louco, não. Você é médium, Rafael. Se a conversa, vamos chamar assim, que teve incentivou para o bem, para o amor, para a harmonia, com certeza foi um espírito amigo, ou seu próprio mentor orientando. Ao mentor, alguns dão o nome de guardião ou anjo da guarda. Você acredita que isso é possível, Daniela? Muito. Acredito muito. Mesmo nunca tendo conversado com meu mentor ou mentora dessa forma tão lúcida ou direta. Às vezes sinto somente as inspirações muito sutis que esses amigos emanam. Contudo, temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados por espíritos brincalhões, zombeteiros ou obsessores que se fazem passar até por mentores para nos enganar, ridicularizando-nos quando nos induzem ou expõem a situações humilhantes e vexatórias. Quando podemos saber se um espírito é amigo ou não? É assim, Rafael. O verdadeiro amigo espiritual é aquele que nos inspira para o bem, amor, harmonia. Nunca nos incentiva a brigas, irritações, intrigas, álcool, tóxicos, sexo abusivo ou sem valor moral, brincadeiras de mau gosto, entre outras más tendências. Quando sentimos vontade de nos deixar envolver por essas tendências mundanas, os espíritos elevados se afastam de nós, enquanto que os levianos se aproximam, fortalecendo nosso desejo nessas práticas. Observe que os espíritos, com esclarecimento e elevação, não nos dizem ou afirmam o que devemos fazer. Eles nos inspiram e nos esclarecem. Eles podem nos indicar um caminho, mas não nos obrigam a segui-lo, ou nos fazem cobranças quando não seguimos suas inspirações. O ideal é estudarmos sempre a doutrina espírita para sabermos identificar esses espíritos. Uma pessoa sem instrução se deixa levar facilmente pelos espíritos brincalhões, que se fazem passar por mentores e amigos, dizendo e insinuando que podem nos ajudar. Eles nos dão conselhos e instruções que parecem ser para o nosso bem, mesmo que não nos indiquem caminhos ou práticas mundanas. Podem ser conselhos que nos satisfaçam na vaidade, no orgulho e no egoísmo, que com certeza nos deterão na evolução espiritual. Sabe, Rafael, todos nós temos certo grau de mediunidade. No seu caso, Rafael, você só ouve ou também vê? Só ouço. Então você é médium audiente. Essa doença pega? Perguntou Rafael brincando. Daniela sorriu e explicou. Se você não se cuidar buscando harmonia e educação mediúnica, você poderá passar por turbulências inconvenientes e desnecessárias. Sabe, Dani, confesso-lhe que acreditei estar com algum problema mental. Esse acontecimento não é comum, não se ouve falar disso. Não mesmo. Mas há sim muitas pessoas com problemas mentais por não acreditarem ou ignorarem ser excelentes médios. Elas não insistem na busca de esclarecimentos e não se dispõem como deveriam aos estudos doutrinários que o Espiritismo oferece gratuitamente. Eu nunca parei para pensar em Espiritismo. Deveria, Rafael. A propósito, você ouviu alguém falar com você agora? Sim, era a mesma voz de sempre e disse algo sobre ir embora. Então vamos. Não estou com vontade. Veja, está tudo tão calmo aqui. O que poderia haver de errado? Nós só estamos conversando. Daniela ficou sem jeito de insistir para que fosse embora, até porque ela também estava gostando da companhia, da conversa e do lugar. Mais de uma hora passada. Vamos, já está tarde, pediu ela. Rafael concordou. Alegres, eles saíram do shopping center, pegaram o carro no estacionamento e seguiram para a casa de Daniela. Rafael não percebeu que estava sendo seguido, pois a conversa entre eles estava muito animada. Subitamente, num cruzamento, o carro de Rafael foi fechado por outro automóvel, sendo que ele não teve como sair, pois um outro veículo o prendeu por trás, impedindo qualquer manobra. Descendo de um dos carros, Biló e outros 2 rapazes foram na sua direção. Um dos rapazes do carro da frente desceu segurando um pedaço de cano de ferro,
com o qual passou a desferir vários golpes no capô do carro de Rafael, que rapidamente desceu também. Ei, pare! Gritou. Biló aproximou-se e disse: Fique frio, é só comigo. Esse cara é meu. Biló e Rafael passaram repentinamente a trocar socos e pontapés. Pelos treinos de esportes, incluindo artes marciais, Rafael demonstrou destreza na luta. Os comparsas de Biló obedeceram e não interferiram na briga, que em poucos minutos deixou Biló caído no chão. Enfraquecido pela surra, ele não conseguia se levantar. Quando os outros tentaram se aproximar de Rafael para agredi-lo, Daniela desceu do carro com o celular na mão e gritou: Já chamei a polícia. Tem uma viatura a caminho. Amedrontados, os companheiros de Biló o carregaram para um dos automóveis e fugiram. Rafael entrou em seu carro e abraçou Daniela, que apesar da coragem chorava nervosa. Boa ideia ter ligado para a polícia, Dani. Eu não liguei. Não? É que eu não sei como usar isso. Rafael sorriu e ela observou. Você está sangrando. Ah, ele pior ficou. Completou Rafael, animado por ter derrubado Biló pela segunda vez. Rafael, e o seu carro? Veja como ele ficou. O seguro cobre. Amanhã eu vejo como fica isso. Está tudo bem. Rafael demonstrou-se aparentemente tranquilo, porém estava muito preocupado, pois agora sabia que Biló não o deixaria em paz por ter apanhado dele pela segunda vez.